Oi, amores! Eu sou a Jess. Eu vou mostrar pra vocês como que eu mantenho a minha organização e como que eu mantenho o estado dos meus livros há tantos anos. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que não existe uma regra certa para você organizar os livros. Você organiza da melhor forma que for possível. E eu vou mostrar aqui pra vocês depois, mais no final do vídeo, como que eu organizo e como que eu mantenho os meus livros aqui na minha estante. Você pode organizar de 3 formas diferentes. Você pode organizar os seus livros pelo nome do autor, segundo, pelo tipo, né, pelo tema de história, ou terceiro, por cor. Tem muitas pessoas que arrumam a estante por cor. Eu acho muito bonito, mas eu prefiro separar por tema. Para mim faz mais sentido separar por tema, e não só por tema, mas por nome de autor também. Eu sei que a maioria das livrarias e bibliotecas, se eu não me engano, separa pelo sobrenome do autor. Para mim é mais difícil decorar, então eu prefiro separar por tema. Por exemplo, aqui suspense, terror, aqui romance, drama. Então, na minha cabeça faz mais sentido. Até porque, quando vocês forem ver a minha estante, vocês vão ver que eu tenho muito mais suspense e terror do que outros temas aqui na minha estante. Então, se eu fosse separar por cor, gente, não ia ter muita graça, porque do mesmo jeito ia ficar um lado totalmente escuro e um pouquinho colorido. Então, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Mas a organização é muito pessoal, você tem que ver o que faz mais sentido pra você e o que você mais gosta. Eu vou deixar um vídeo de um rapaz que eu encontrei aqui no YouTube, que ele explica quimicamente como que você deve limpar os seus livros e manter os seus livros. Mas eu vou dizer para vocês o que eu aprendi a duras penas durante esses aninhos, né, de vida, porque faz mais de 15 anos que a titia lê, então faz mais de 15 anos que a titia guarda livros. E o que eu aprendi? Primeiro, se você guarda livros assim como está aqui, eu acredito que vocês estão vendo, né? Que são livros deitados, você tem que tomar muito cuidado com o tanto de livros, principalmente com o peso do de cima para o de baixo, porque pode ser que você amasse. E vai também interferir na qualidade da capa do livro, porque quando você não dá um espaço certinho, uma capa gruda na outra, gente. Principalmente dependendo da cidade que você morar. Se você morar em uma cidade muito úmida, a probabilidade de uma capa grudar na outra é muito grande. Então, você precisa manter um respiro entre esses livros. Por isso que o mais indicado é você manter na vertical. Mas eu, particularmente, por causa do meu tipo de estante, são prateleiras e não tem acabamento aqui, se eu coloco todos na vertical, eles vão cair. E vocês vão entender, porque eu vou mostrar daqui a pouco, que aqui onde eu moro é uma avenida. Então, a casa, ela balança tanto que as minhas prateleiras estão começando a ceder. E aí alguns livros caíram, por isso que eu mantenho esse tipo de organização, que é um pouco deitado, um pouco em pé. Mas eu mantenho sempre eles respirando de certa forma. Outra coisa também que você tem que observar é a frequência com que a sua casa tem pó. A minha casa tem muito pó e eu não tenho tempo de ficar limpando toda semana, então eu tento pelo menos uma vez por mês passar um paninho que seja aqui por cima e dar uma respirada entre os livros. Uma das coisas que o moço, que eu não lembro o nome do canal do YouTube dele, ensinou é você fazer isso aqui. Porque o nosso livro é feito de madeira, porque é feito de árvore. Então ele precisa oxigenar, você precisa dar oxigênio para as páginas dos livros. Então, além de limpar, você tem que fazer isso daqui em todos os livros. Ó, tá até saindo pelo de gato. Ah, é outra coisa, além da minha casa ter muito pó, minha casa também tem muito pelo. Por quê? Somos mães de gatos, então temos muito pelos na nossa casa. E inconscientemente eu já fazia isso, mas eu fazia mais para tirar o pó que poderia ficar no meio da página. Só que depois de ver o vídeo do rapaz, eu entendi que as páginas precisavam de oxigênio. Aí eu falei, ai, obrigada a Deus por ter me dado uma sabedoria que eu não sabia que eu tinha. Na minha cabeça era por causa de pó, né? Mas a parte de oxigenar faz bastante sentido. E se vocês pegam depois de um tempo, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas quando você deixa um livro em cima do outro, ele faz meio...
Então, eu gosto de sempre estar mudando quando eu vou limpando, justamente para uma capa não grudar na outra, porque, gente, eu já perdi capa de livro por causa disso. Sim, é triste, eu sei, mas aconteceu comigo, por isso que eu aprendi da pior forma possível. Então, se você é uma pessoa que mora na praia, no campo, ou em lugar muito úmido, tomem cuidado. Não, é melhor você não guardar desse tipo de jeito aqui, né? Não guarda deitado, guarda em pé. E aí vocês deixam um espaço entre o livro e o outro também. E uma dica, acho que a mais importante que eu dou para todo mundo que gosta de livro é não exponha seu livro ao sol. Gente, se a parte que você guarda seus livros é de frente para uma janela, para uma porta, enfim, é um lugar que entre sol, pode ter certeza que com o tempo as capas dos seus livros vão se desgastar. Porque eu percebo que a capa do livro ela é muito semelhante a uma foto. Então, quanto mais a gente deixa exposto ao sol, mais a cor vai ali se degradando. Porque eu não sei, não sou química, não trabalho com isso, não entendo, mas por experiência própria já teve muito livro desbotado, então eu prefiro guardar os meus livros. E no vídeo do nosso querido literário químico ele vai explicar melhor para vocês. Mas eu aprendi as duras penas, então tem muito livro que às vezes tá meio desbotado e tá meio manchado, e justamente por causa disso. E outra coisa também, cuidado com mania de passar produto de limpeza ou álcool nos livros. Porque, gente, pensa assim, se isso daqui fica marcado com a nossa mão, com o suor da nossa mão que a gente vai lendo, imagine se você esfregar álcool na capa do seu livro. É óbvio que a capa do seu livro vai desgastar, porque se você faz isso até com livros de estudo e com caderno e sai a tinta, imagine um livro. Gente, é a mesma coisa, isso daqui é tudo folha com tinta. Então, passe um paninho nele sem nada. E lembra sempre de oxigenar as páginas. O que eu gosto de fazer, eu sou a louca do álcool. Sim, eu sou a louca do álcool e eu sempre fui, mas porque eu sempre trabalhei com o ramo da saúde. Então, eu vivia passando álcool no meu espaço, em todo lugar que eu trabalhava, eu sempre borrifo álcool. Gente, eu passo álcool até no chão, quando eu vou passar pano de chão, porque sim, eu sou a louca do álcool. E aí, qual que é o cuidado quando vocês vão limpar a estante ou a prateleira? Não coloque o seu livro depois de limpar a prateleira. Espere um pouquinho secar. Eu sei que tem muita gente que é super fã de lustramóveis. Eu não gosto de lustramóveis. Por quê? Já manchou muito o livro meu. Fica aquela capa grudada na estante. E aí, se você esquece, depois quando você vai tirar o livro, essa porcaria sai a tinta da estante no livro, ou pior, sai a tinta do livro na estante, enfim, fica uma bagunça, um melelê, aí você perde capa, estraga a capa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto nem, gente, de quebrar a lombada de livro. Vocês acham que eu vou querer que a capa do meu livro se estrague? Não, não é muito pra mim. Então, se você for limpar a sua estante, passe um pano com seja lá o que você quiser pra limpar, mas tire todos os seus livros, espera secar o local pra depois você recolocar os livros de volta. Eu, particularmente, sempre passo um pano seco, um pano úmido com álcool, porque eu gosto de ter álcool para esterilizar tudo. Então eu passo um pano com álcool depois e quando seca eu passo um pano seco só no livro, dou aquela, né, de página assim para dar uma oxigenada e aí eu coloco todos eles no lugar de novo. Mas a grande parte do tempo, a grande maioria das vezes, eu só venho com pano seco mesmo e vou tirando o pó do local, porque eu não consigo vencer o pó desta casa que eu estou morando por enquanto. Não sei como será a próxima, porque eu ainda não sei onde eu vou morar. Mas, nesta casa aqui que eu estou no momento, eu não consigo vencer o pó dessa casa, porque o rodoanel é aqui atrás. Então, como a casa é aberta, eu passo o pano de manhã, daqui 2 horas já tem pó de novo. Sim, minha triste realidade no momento. Mas tá tudo bem. Esses são os cuidados que eu costumo ter com os meus livros. Se vocês querem fazer com que eles durem mais, tomem bastante cuidado. São pequenos detalhes? São. Mas a gente vai aprendendo no caminho. Infelizmente eu aprendi da pior forma, mas é isso, gente. Então tomem esses cuidados, façam essas coisas e vocês vão ver que seus livros vão durar muito mais tempo e as capas também. E não adianta, gente, com o tempo ele vai marcar as páginas, vai ficar amarelada, mas você pode conseguir tardar um pouquinho mais esse acontecimento, mas vai chegar uma hora que vai acontecer, porque todo papel amarela com o tempo, então não tem muito para onde a gente fugir. Então mantenham seus livros certos, organizados e limpinhos que vai dar
tudo certo, vocês vão conseguir ter eles por muito tempo. E aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como tá a minha organização, tá bem? Então, começando aqui pela porta, gente, essa é uma cadeira de massagem que eu tô vendendo, então quem for de São Paulo e quiser pode entrar em contato. Mas começando aqui da porta, eu deixei essas prateleiras aqui para os livros de romance, drama, esses livros mais assim, sabe? Então tá os da Colinha aqui, os da Jojo. Aí tem outros também que eu gosto muito, esses que são mais... são histórias mais fortes e tal. Aí tem mais livros aqui, aquela saga de romance que eu tô lendo, que são 5 livros da saga dos sobreviventes. Aqui fica todos os meus marca-páginas que eu fui juntando durante esses anos. Aqui fica todos. Porque eu ainda não tenho, eu quero pegar uma caixinha, alguma coisa assim pra guardar eles bonitinho. Só que como eu ainda não tenho, eu deixei eles aqui. O ruim é que fica tomando pó, né? Mas enfim, é o que temos. Ali são mais livros de finanças, coisas mentais, ali tem mais como se fossem uns documentários, enfim. E aqui são mais romances, mais essas literaturas. Lá em cima fica todas as enciclopédias. Ali sim eu guardei por numeração, ó. Se vocês verem, que essa câmera não é tão boa, mas se vocês verem, cada livro tem uma numeração, porque é uma enciclopédia. Então lá eu guardo daqui pra lá. Deveria ser o contrário, né? Mas enfim. A minha cabeça funciona assim, então eu do um para lá, e aí aqui também são as outras enciclopédias. Eu prefiro guardar por nome de autor, então todos os da Colin estão aqui, todos os da Jojo que eu tenho estão aqui. Então eu vou assim, quando eu compro mais livros da mesma escritora ou do mesmo escritor, eu deixo junto. Eu não ligo muito para essa coisa de cores e tal. E eu tento sempre deixar do maior pro menor, se eu for deixar eles assim na vertical. Aqui é porque eles estavam caindo, então eu tive que encostar aqui na parede. Aí subindo, eu faço a mesma coisa, tá? Então ali estão todos da mesma escritora, que são sagas, eu deixo tudo bem igualzinho. Vindo aqui para o outro lado, eu faço a mesma coisa. Então aqui estão todos do mesmo autor. Os do Stephen King tá aqui. Eu não tenho muitos do Stephen, mas os dele tá aqui. As mesmas escritoras. O outro, que é a lista do ódio, tá emprestado. Eu tenho bastante livro que eu emprestei, tá, gente? Por isso que tem bastante coisas faltando. Mas o que eu falei pra vocês é isso daqui, ó. Tá vendo que eles estão, mesmo sendo do mesmo autor, eu não deixo todos eles grudadinho. Isso daqui é de levar de um lado pro outro, acabou rasgando. Que dó. Olha, rasgou. Mas enfim, ó, eu deixo um espacinho justamente para uma capa não grudar na outra, sabe? Porque, ó, eu acabo carregando eles dentro da bolsa e eles, né, vão ficando assim completamente marcadinho, mas ó, estão todos. Aí o que que eu faço? Esses deitados eu deixo do mais grosso pro mais fino, eu não deixo muitos livros em cima e conforme vai passando o tempo eu vou meio que tirando eles, deixando esses deitados, aí esses mais em pé, para poder não deformar o livro. Esse daqui é capa dura, só que ele não fica em pé. Por quê? Lembra o que eu falei para vocês? Que a casa aqui, as prateleiras estão cedendo? Deixa eu ver se eu encontro uma maneira de mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, a prateleira, ela já tá cedendo. Por mais que o parafuso seja grosso e tudo, é por causa da avenida, gente. Ali, vocês vão entender depois. Em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, eu faço o tour da casa. Aí eu mostro pra vocês que lá no fundo é o Rodoanel, então passa muito caminhão, muito carro pesado. E aqui tripida bastante. Aí o que acontece, ó, ela foi cedendo, mas ó, se eu empurrar... Ui, tá pesado. Mas se eu empurrar, ó, ela volta pro lugar. É que é muito pesado, tanto a prateleira quanto os livros. Mas é basicamente isso. Então, como eu organizo, é assim. Eu vou colocando os livros conforme os escritores, aí vou dando um espaço ali, coloco uns em pé, uns deitados. Aqui também é a mesma coisa. Esses daqui eu botei virado pra cá porque eles estavam caindo muito pra lá. Estavam todos com a capa virada, só que tá vendo que esse daqui já tá torto? Porque eu guardava de forma errada. E isso faz muitos anos, gente, porque esses livros da saga do Crepúsculo, eu tenho eles desde a época da escola. Então já faz
Já faz mais de 10 anos que eu tenho esse livro, então como faz muito tempo, eles estão meio, sabe, fazendo ondinha, ó, pode ver que ele não tá reto, então é mais fácil deixar assim. Aí eu encostei o S ali porque eu consigo segurar eles ali. Aqui ficam livros de estudos, de estética que eu tenho. Aqui são pastas da Isa. E aqui tem mais enciclopédias, essas coisas. Esse quadrinho também é dela. Ali ficam mais livros que não coube na estante, que foi dos que eu comprei na Black Friday do ano passado. Então, ó, pode ver que aqui tem enciclopédias, mas aqui já tem livros literários normal. E aqui também, porque como as prateleiras estão ficando muito pesadas, eu preferi não tumultuar ali as prateleiras, porque eu tenho receio de cair todos os livros. Se eu não estiver em casa, eles vão ficar caídos e aí vai amassar tudo. E eu gosto dos livros intactos. Aqui tem mais enciclopédias, aqui também, aqui tem uns livros que são da Isa, que é de turismo, enfim. E aí tem um pouco mais da enciclopédia aqui no centro, umas revistas da Isa, e aqui tem um outro livrinho que eu comprei, esse emocionário, que ele é muito, muito, muito legal. E tem outros da enciclopédia aqui. Então, é assim que eu organizo a minha estante de livros. É assim que eu mantenho ela toda organizadinha. Eu tento, uma vez por mês, limpar e pelo menos tirar todo o pó. E a cada 3 meses eu, de fato, tiro todos, faço aquele negócio de folhagem e passo álcool em tudo. É assim que eu mantenho organizada a minha prateleira. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, deem bastante like, compartilhem. Me siga também nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo, um super beijo. Tchau!